Bom dia! É bom estarmos presentes juntos nesta manhã. Hoje, a conferência desse momento é Mistagogia, a relação entre Cristo e a Igreja. A relação entre Cristo e a Igreja, sob a perspectiva da mistagogia, apresenta-se como um campo rico, ao mesmo tempo ainda ser mais explorado, nesses nossos contextos acadêmicos, eclesiais, pastorais. O problema que motiva essa conferência diz respeito à carência de uma compreensão mais aprofundada do processo de iniciação ao mistério divino na vida litúrgica. Em um cenário no qual o secularismo e o individualismo desafiam a vivência comunitária da fé, constata-se a dificuldade das nossas comunidades em integrar na prática a riqueza celebrativa ao seu sentido teológico e espiritual. A hipótese que nos norteia é de que a redescoberta da mistagogia, entendida como condução e introdução dos fiéis ao cerne do mistério de Cristo e da Igreja, pode oferecer uma via privilegiada de renovação, tanto litúrgica quanto pastoral, promovendo um encontro existencial e transformador com o sagrado. Para verificar essa hipótese, adotamos a seguinte metodologia: uma revisão bibliográfica das fontes conciliares Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, documentos pontifícios como a Missite Corporis, Ecclesia de Eucaristia, Evangelii Gaudium e a Desiderio Desideravi, obras de teólogos clássicos da liturgia, Lucásio, Romano Guardini, e também estudos de teólogos brasileiros, entre os quais um está aqui do meu lado, Luiz Felipe Marques e Rosimere Fernandes Costa. Além disso, textos patrísticos como Santo Ambrósio, Crisóstomo, Agostinho, Cirilo, Leão, e passagens bíblicas sobre o tema nupcial entre Cristo e a Igreja fornecem a base teológica para verificarmos esse conceito de mistagogia. Bom, a justificativa para esse trabalho reside na urgência de aprofundar um conceito-chave para a iniciação cristã e para a vida litúrgica, especialmente agora, nesse período que a Igreja deseja caminhos de renovação, de uma evangelização mais eficaz. Compreender a mistagogia como elemento central do encontro litúrgico eclesial não só reforça a fé dos já iniciados, mas também fortalece a dinâmica missionária, incentivando a participação e testemunho no mundo. Então, nós faremos o seguinte percurso. Uma breve fundamentação teórica sobre o conceito de mistagogia, evidenciando sua raiz bíblica e patrística. Depois, a centralidade de Cristo como o primeiro mistagogo e a forma como a Igreja participa desse mistério divino, destacando o nexo nupcial entre esposo e esposa. Depois, a Igreja enquanto mistério participado, ressaltando a comunhão e a missão que decorrem dessa identidade. E, por fim, como a mistagogia repercute no cotidiano da vida eclesial, sobretudo por meio da celebração litúrgica, trazendo com isso implicações pastorais e missionárias. Então, o termo mistagogia tem suas raízes na igreja primitiva, onde a iniciação cristã não se limitava à transmissão de conteúdos doutrinais, mas incluía uma imersão gradativa e concreta nos sagrados mistérios. Desde o início, a ênfase recaía sobre a experiência direta do mistério pascal, isso é, paixão, morte, ressurreição de Cristo e a participação ativa na vida da comunidade. Bom, isso Dom Jerônimo falou bastante ontem para nós. No período patrístico, especialmente entre os séculos 4 e 5, a prática mistagógica atingiu seu auge com as catequeses mistagógicas que os recém-batizados eram instruídos acerca do significado profundo dos ritos pascais e do tesouro sacramental da Igreja. Nessas obras, cada gesto litúrgico, sinal, símbolo era interpretado à luz do plano salvífico
num processo formativo que procurava despertar nos fiéis a consciência de serem membros vivos do corpo de Cristo. Mas com o passar do tempo, a compreensão de mistagogia foi gradualmente perdendo espaço, à medida que a pastoral catequética e litúrgica passou a priorizar aspectos mais racionais e conceituais, em detrimento dessa experiência transformadora propiciada pelo contato íntimo com símbolos e ritos. A recuperação do sentido original da mistagogia ocorreu sobretudo com o movimento litúrgico que se iniciou no final do século XIX e ganhou força ao longo do século XX. Esse movimento impulsionou uma reflexão aprofundada sobre a centralidade da liturgia na vida cristã, culminando com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, e em documentos magisteriais que sublinharam a importância de uma iniciação integral. Nesse cenário, o trabalho de teólogos como Odo Casio contribuiu de forma decisiva para a redescoberta da mistagogia como dimensão essencial do processo formativo cristão, reforçando a necessidade de uma pedagogia sacramental, que faça pontes entre o visível e o invisível, o rito e a vida cotidiana, trazendo à tona o conceito de mistério. Odo Casio descreve a língua mistérica, utilizada pela igreja em seu culto, como esse instrumento analógico para comunicar a essência do agir litúrgico. Abre aspas. Por que a igreja fala do seu culto litúrgico servindo-se da língua mistérica? O que pretende dizer? A única resposta possível, depois que já falamos, é esta. Ela quer, com uma linguagem analógica, conduzir-nos à verdadeira essência do seu agir. Ela quer nos falar com uma linguagem mais acessível, a fim de que possamos compreendê-la melhor. Nos dias de hoje existe para nós também a dificuldade que a língua mistérica, também na ordem natural, perdeu-se. O pensamento moderno é tão distante do pensamento do tipo mistérico, como são diferentes entre si o dia e a noite. A característica de total imanentismo assumido pelo pensamento moderno é tal que não existe mais nenhuma abertura para um pensamento de tipo mistério. Fecha aspas. A beleza dessa chamada língua mistérica se manifesta justamente na capacidade de nos conduzir a algo que vai além do que os olhos enxergam e os ouvidos escutam. Não se trata apenas de usar palavras bonitas, expressões diferentes, mas de criar um espaço para que o sagrado se revele de forma viva, intensa, despertando em nós aquela consciência de que o mistério é muito maior do que podemos compreender sozinhos. Na prática, a igreja adota essa linguagem analógica para nos fazer entender a essência do seu agir no culto. Ela quer nos conduzir ao encontro real e profundo com o divino. Bom, contudo, o fato é que o pensamento moderno, marcado por esse excessivo foco na razão, na evidência imediata, dificulta o acesso à língua mistérica. Então, o que fazer? Nós nos preocupamos com os mínimos detalhes. Tudo deve ser ou calculado ou verificado. Isso limita o ser humano ao transcendente. É como se faltasse espaço para a admiração, a reverência, atitudes fundamentais para se aproximar do mistério. Lembrou bem disso o Papa Francisco, na Desiderio Desiderave. Por isso, redescobrir a língua mistérica na liturgia é quase como redescobrir um tesouro esquecido, um chamado à simplicidade do coração, à disposição de acolher o que não se explica por inteiro, mas que nos transforma e nos une mais intimamente a Cristo e à Igreja. Ainda segundo Casio, abrindo aspas, a presença do mistério de Cristo nas ações sacramentais de culto, isso é, no mistério do culto, pode ser adequadamente considerada somente se nós entendermos essas ações como ações da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo mesmo lhe é a cabeça. Fecha aspas. A igreja, como esse corpo de Cristo, é um mistério vivo que se revela de maneira
profunda nessas ações sacramentais. Cada celebração litúrgica, desde o mais simples gesto até o gesto mais grandioso, é um ato que transcendemos junto com Cristo. A fundação da igreja, desde a escolha dos apóstolos até o Pentecostes, demonstra como cada ser humano, por meio da sua união a Cristo e ao Espírito Santo, participa ativamente do mistério da salvação. Nós não estamos passivos diante desse mistério. Somos conduzidos a uma experiência transformadora de viver, ser igreja, esse mirabilis sacramentum, onde a cabeça e o corpo se unem no culto. O mistério de Cristo não é distanciado, mas está presente no nosso meio, visível, tangível, nos sinais e ritos. Ali nos chama a contemplação e a participação no mistério divino. A igreja, ao utilizar esses mesmos símbolos, gestos, ritos, conduz os fiéis a uma compreensão progressiva do mistério de Deus. Essa pedagogia mistagógica é especialmente evidente nos sacramentos da iniciação cristã, onde cada etapa é um avanço na integração do indivíduo ao corpo de Cristo. No pensamento caseliano, os símbolos litúrgicos não são meros acessórios decorativos, mas realidades que comunicam o divino. Por exemplo, a água do batismo não é apenas um sinal de purificação, mas um meio pelo qual o fiel é integrado à vida nova em Cristo. Percebe-se assim que a mistagogia deve ser o centro da vida litúrgica eclesial, mostrando que ela não é apenas uma prática pedagógica ou um método, mas uma experiência transformadora que liga os fiéis ao mistério de Cristo. E ele, como um mistério revelado, ocupa o centro da experiência salvífica. Cristo sendo o centro do mistério, e a sua encarnação é o ponto de partida para a iniciação nesse mesmo mistério. Jesus, ele pode ser compreendido como o primeiro mistagogo, pois sua prática não se limita a transmitir um conhecimento, mas introduzir a uma experiência. Vejamos o que intuiu a teóloga Rosemary Costa. Abre aspas. Para considerar Jesus como o primeiro mistagogo, partimos de duas dimensões presentes no conceito mesmo da mistagogia. Primeiramente, a dimensão etimológica, enquanto iniciação ao mistério e acompanhamento daquele que está sendo introduzido nesse caminho. Por outro lado, a dimensão da experiência mística como elemento fundamental para a relação com o mistério que se revela com Deus, que é relação com cada pessoa e com seu povo. Essa segunda dimensão deve estar presente, em primeiro lugar, naquele que orienta a experiência da fé, sendo testemunho vivo do projeto que anuncia. Fecha aspas. Ao reconhecermos Jesus como esse primeiro mistagogo, partimos do fato de que ele não só revela o mistério de Deus, mas nos conduz a uma experiência pessoal e comunitária com o Pai. A dimensão etimológica da mistagogia, iniciação ao mistério, acompanhamento daquele que o adentra, ganha sentido pleno na vida e no ministério de Jesus. Ele mesmo toma a iniciativa de chamar os discípulos. Ele conversa com eles no caminho, explica as escrituras, partilha o pão, partilha o vinho, se apresenta como caminho, verdade e vida. Tudo isso revela que Cristo não só anuncia o reino, mas ele caminha ao lado dos seus discípulos para que o compreendam cada vez mais profundamente. Não é uma pedagogia, teoria, método abstrato. É um processo vivo e relacional em que se dá tanto o ensino quanto a condução pessoal. Por outro lado, a dimensão da experiência mística mostra que o contato com o mistério não se reduz a entregar informações, mas implica uma vivência autêntica, uma transformação interior. E quem melhor do que o próprio Senhor Jesus para testemunhar isso? Ele é aquele que conhece e experimenta o amor do Pai, na sua totalidade, de modo que tudo que ele ensina flui dessa primeira vivência profunda com o mistério divino.
Além disso, o que ele transmite, seja pela palavra, seja pelos sinais, pelos prodígios, ou pela sua entrega na cruz e pela ressurreição, tem a força de nos envolver por inteiro. Ao se encarnar, Cristo uniu plenamente o humano e o divino, tornando-se o elo fundamental entre nós e o Pai. É a partir dessa unidade que ele oferece a cada um de nós o caminho da fé. Ele se faz companheiro, guia e torna real a possibilidade de uma relação viva, amorosa e transformadora com Deus. Dessa forma, ao mesmo tempo em que Jesus Cristo inicia, ele acompanha e testemunha a profundidade desse mistério. Por isso, ele é o primeiro e maior mistagogo da história. Essa dimensão mistagógica de Cristo está profundamente ligada às Sagradas Escrituras. Nelas encontramos a pedagogia divina que se desenrola ao longo do ministério de Jesus. Ele usa parábolas, sinais, gestos simbólicos, não apenas como ferramentas didáticas, mas portas de acesso a realidades espirituais profundas. Por exemplo, nas parábolas, ele não transmite uma mensagem meramente intelectual. Ele envolve o ouvinte em narrativas que provocam uma reflexão pessoal, despertam a conversão, e assim a pessoa ela pode dar o seu sim ou o seu não. A informação, entre aspas, contida nas histórias do bom samaritano, do filho pródigo, do semeador, ganham vida, concretizando o propósito mistagógico, conduzir o ouvinte a uma experiência transformadora do amor de Deus. Por meio dessa aproximação narrativa e simbólica, o reino de Deus deixa de ser um conceito distante e se torna uma presença ativa, capaz de moldar a realidade. O magistério adiciona ainda mais profundidade a essa camada de Cristo como um mistério revelado. Na Sacrosanctum Concilium encontramos a afirmação de que Cristo está presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas, estendendo a cada tempo e lugar a sua obra de salvação. Não relembramos um evento passado. Vivemos aqui e agora a redenção realizada por Cristo, que se faz visível na celebração. Toda ação litúrgica, inspirada na palavra, animada pelo Espírito, é um momento privilegiado onde o fiel encontra o próprio Senhor agindo, comunicando a graça e prolongando no tempo presente a mesma dinâmica vivenciada pelos primeiros discípulos. Também o Catecismo da Igreja ressalta que é este mistério de Cristo que nós proclamamos e celebramos na liturgia, a fim de que os fiéis dele vivam e dele deem testemunho no mundo. Então, ecoa-se a perspectiva de Jodocásio, segundo a qual existe uma constante atualização do mistério pascal na liturgia. Mais do que uma lembrança, é uma atualização, um evento eficaz que irrompe na existência dos crentes. Caso eu realce ainda que a liturgia não é apenas um conjunto de ritos, mas a manifestação do próprio Cristo em sua igreja. Com efeito, a liturgia opera como um verdadeiro encontro com o Cristo vivo, estendendo aos fiéis em cada celebração esses frutos do mistério pascal. Esse caráter dinâmico possibilita que cada geração, através dos séculos, seja incorporado de modo concreto ao evento salvífico, reforçando a ideia de que a liturgia é o hoje da ação de Cristo em sua igreja, conforme a gente meditou no domingo passado, com o Evangelho de Lucas. Dentro desse horizonte, os sacramentos despontam como ápices da revelação e atuação do mistério de Cristo na vida dos crentes. Os sacramentos não são apenas simples sinais, mas realidades efetivas que tornam presente o mistério divino. A graça do Senhor na celebração, ela não é restrita à esfera simbólica, mas ela desce à concretude da história e atinge os fiéis de modo tanto pessoal quanto comunitário. A Sacrosanctum continua afirmando que os sacramentos têm por finalidade santificar o homem, edificar o corpo de Cristo e, por fim, prestar culto a Deus.
Diante disso, a liturgia sacramental é a via concreta pela qual a salvação se atualiza, garantindo que o mistério pascal permaneça vivo e eficaz em cada tempo e lugar, manifestando-se como fonte de santificação, de comunhão com Cristo total, cabeça e membros. Bom, não podemos esquecer também que essa dimensão pessoal do encontro com Cristo na liturgia não faz com que a liturgia perca o seu caráter coletivo. Nós não somos meros espectadores de um rito, mas participantes de uma ação que acontece no hoje da história. A dificuldade de perceber a liturgia como algo comunitário e não meramente pessoal, ela advém principalmente da formação catequética que se recebe para os sacramentos. Veja o que o nosso amigo Marx diz, abre aspas, é preciso configurar um novo imaginário simbólico. Viemos de um passado em que a fé cristã e a prática litúrgica eram evidentes. Nesse contexto, a catequese era considerada preparatória à liturgia, se formava para celebrar. O ensinamento e a explicação eram os melhores meios para acompanhar a vida do crente. Passava-se do compreendido para o celebrado. Mas hoje, em nosso tempo, essa abordagem intelectualista não é mais suficiente para a vida eclesial. Fecha aspas. Ao invés de reforçar uma fé individualista e intelectual, a celebração comunitária nos lembra que a nossa vida cristã não pode se fechar em si mesma, pois somos parte do povo de Deus que se une para louvar, agradecer, suplicar, sendo introduzido passo a passo nos mistérios de Cristo. A comunidade reunida torna-se então reflexo do corpo místico de Cristo, onde a participação de cada um se abre para o encontro com Deus e com os irmãos. O caminho mistagógico não se limita ao encontro subjetivo com o sagrado, mas abrange essa dimensão eclesial, onde cada fiel é acolhido como parte integrante de um todo maior. Isso implica assumir um compromisso de viver a comunhão fraterna e ser sinal vivo de Cristo para o mundo. A conexão entre os autores antigos e contemporâneos revela que a mistagogia não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade viva que continua a moldar a experiência da fé cristã. Cristo, como mistério revelado, é o centro dessa experiência. E a liturgia é o meio pelo qual os fiéis são introduzidos e transformados por esse mistério. A partir do centro do mistério salvífico, representado por Cristo, vamos agora nos voltar para a sua manifestação na vida da igreja. Enquanto corpo místico, a igreja não apenas reflete, mas participa do mistério de Cristo. Então, a compreensão da igreja enquanto esse mistério participado remete a essa identidade, igreja, corpo místico. Odocaso diz que a igreja se configura como um sublime mistério, pois está intimamente edificada sobre os mistérios de Cristo, animada pelo Espírito Santo. Essa afirmação ressalta o caráter intrinsecamente sagrado da igreja, que não é reduzida a um conglomerado de pessoas reunidas, ou uma ideia, ou um projeto, mas é uma realidade humano-divina, sustentada pela graça e inserida no tempo e na história. A ação eclesial, especialmente a litúrgica, constitui-se como expressão e atualização do mistério de Cristo, tornando presente em cada celebração a força redentora do Senhor. Nessa perspectiva, a Lumen Gentium descreve a igreja como esposa imaculada de Cristo, unida a ele por um vínculo indissolúvel. Cristo ama a igreja como esposa, fazendo-se modelo do homem, que ama sua mulher como o próprio corpo. E a igreja, por sua vez, é sujeita à sua cabeça, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da natureza divina. Enche a igreja, que é seu corpo em plenitude, com dons divinos, para que ela se dilate e alcance a plenitude de Deus. Número 7 da Lumen Gentium.
Essa imagem nupcial ressalta o amor do esposo que se doa plenamente para santificar e conduzir a igreja à plenitude da vida. Ainda, nós podemos dizer que a igreja, dentro do magistério, é assumida como sinal de unidade, instrumento de salvação. O Concílio Vaticano deixou bem claro, a igreja ultrapassa um conceito de sociedade, de fiéis. Ela se manifesta como uma realidade inserida na Trindade, sacramento, sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A igreja, como extensão visível de Cristo, torna-se também a casa onde cada fiel é acolhido na vida trinitária e encorajado a testemunhar essa comunhão na história. Nessa linha, Sacrosantum destaca que a liturgia é o cume para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde promana toda a sua força. A liturgia não se reduz a ritos exteriores, mas é um lugar teologal, onde a igreja, configurada pela ação do Espírito, vive o seu chamado. Há, portanto, uma dimensão escatológica em cada celebração, pois ela antecipa a plenitude do reino, permitindo que a comunidade cristã já participe, ainda que de modo velado, do banquete celestial prometido para o fim dos tempos. Outro ponto central enfatizado na exortação apostólica Evangelii Gaudium é o caráter missionário da igreja, enquanto comunidade que participa do mistério de Cristo. A missão não é apenas uma atividade entre outras, mas decorre da própria identidade eclesial, que nasce da comunhão trinitária e se exprime em atos concretos de evangelização e caridade. O Papa Francisco diz: cada batizado é um discípulo missionário. De modo que a igreja, fortalecida pela vivência litúrgica, é enviada a irradiar no mundo o amor divino experimentado na Assembleia Celebrante. Assim, a própria existência eclesial, sustentada pelos sacramentos, é um serviço permanente de evangelização. Pois a igreja em oração é também igreja em saída, que anuncia o evangelho a todos. A Lumen Gentium reforça essa dinâmica de santidade e tensão missionária, ao mesmo tempo que reconhece que a igreja, embora chamada a ser santa e sem mancha, compõe-se de membros pecadores. Esse paradoxo é parte do próprio mistério. A igreja, mesmo marcada por fragilidades humanas, permanece guardiã da santidade de Deus, porque a força do Espírito supre suas carências e conduz pelo caminho de conversão contínua. Na celebração litúrgica, esse paradoxo se torna muito evidente. A igreja não reúne pessoas perfeitas para celebrar, mas pecadores em busca de reconciliação e comunhão, cuja esperança se firma na certeza de que o mistério pascal de Cristo renova todas as coisas. A participação ativa de todos os fiéis, tão desejada pelo Vaticano II, reforça o caráter orgânico do corpo eclesial. Não há espaço para passividade, pois cada fiel contribui com seus dons e ministérios para a edificação da comunidade. A Assembleia Litúrgica, assim, manifesta o dinamismo trinitário, em que a diversidade é acolhida e ordenada na unidade do mesmo amor. Exatamente a reflexão também de domingo passado, na segunda leitura. Ainda, o concílio designa a Eucaristia como fonte e centro de toda a vida cristã. Cada celebração eucarística é a imersão na Páscoa do Senhor, em cujo sacrifício a igreja se reconhece nascida e para o qual continuamente retorna, a fim de encontrar sua identidade, sua força. Mas para que isso seja verdadeiramente vivido, é indispensável o itinerário mistagógico, enfatizado por Cirilo de Jerusalém nas suas catequeses. Não basta receber os sacramentos de modo formal. É preciso compreender e viver o mistério que neles se atualiza. A catequese mistagógica introduz o fiel ao sentido profundo da celebração litúrgica, auxiliando-o a tomar consciência de seu lugar no corpo de Cristo e a assumir a sua vocação batismal.
Esse processo não é um acréscimo posterior, mas parte integrante da iniciação e da maturação da fé, conforme ressalta também a Sacrosanctum Concilium no número 64. Assim, se a igreja, de fato, é sacramento vivo do amor de Cristo, então sua relação com ele é o eixo que sustenta sua identidade e missão. É o seu vínculo nupcial. Cristo e a igreja, eles são um para o outro. Na liturgia, o esposo comunica de modo real e efetivo sua própria vida aos fiéis. Assim, a celebração não é um culto separado do cotidiano, mas é um lugar teológico onde Deus santifica o seu povo e o envia em missão. Assim, o mistério participado manifesta-se com a síntese perfeita da identidade e do dinamismo da igreja. Esposa de Cristo, unida a Ele, serva da humanidade, ancorada na Trindade, habitada pelo Espírito Santo. Essa relação nupcial entre Cristo e a igreja é central para a teologia mistagógica, pois ela evidencia a comunhão profunda entre o esposo e a comunidade, que se configura como esposa. Não é um vínculo simbólico, tem suas raízes bíblicas e patrísticas que a sustentam ao longo dos séculos. Frequentemente o Novo Testamento recorre à imagem nupcial, como por exemplo a carta aos Efésios, onde Paulo apresenta Cristo como aquele que amou a igreja e se entregou por ela a fim de santificá-la. E também na carta de São Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo expressa o seu zelo em apresentar a comunidade como uma virgem pura ao único esposo, Cristo. Esse dinamismo manifesta-se, claro, na liturgia, que não se limita a evocar uma união passada, mas atualiza continuamente a doação de Cristo e a resposta de amor da igreja. Os padres interpretam essa relação nupcial como o cerne da unidade entre Cristo e os batizados. Ambrósio, por exemplo, em seus comentários catequéticos, descreve a igreja como a esposa que nasce do lado aberto de Cristo na cruz, estabelecendo um paralelo com Eva, formada ao lado de Adão. Nesse sentido, já se pode ver uma linha de continuidade que retoma a ideia de que o mistério da salvação não está apenas no passado, mas se prolonga na história por meio do vínculo esponsal. A igreja não é uma realidade meramente sociológica, repito, mas, sobretudo, uma realidade teológico-sacramental. O fato de ela ser sacramento ressalta sua identidade de sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade do gênero humano. No contexto dos sacramentos da iniciação, sobretudo batismo e eucaristia, o concílio recorda que são momentos fundamentais em que a relação entre Cristo e a igreja é sacramentalmente selada e aprofundada. No batismo, o fiel enxertado no corpo de Cristo morre para o pecado e renasce para a vida nova do ressuscitado. Essa pertença filial inaugura a relação esponsal, pois o batizado passa a fazer parte da esposa, que se une ao esposo. Já na Eucaristia, sacramento do corpo e sangue do Senhor, essa relação é renovada e fortalecida, porque nela a igreja oferece a si mesma em união ao sacrifício de Cristo, recebendo em troca a graça necessária para viver a sua vocação de santidade. São João Crisóstomo: ao comungarmos, tornamo-nos um só corpo e um só Espírito em Cristo, evidenciando assim o vínculo íntimo e orgânico entre esposo e esposa. Aquela analogia nupcial presente em Efésios encontra ressonância também na Lumen Gentium, que apresenta Cristo como aquele que santifica a igreja para apresentá-la sem mácula. Também podemos nos lembrar do livro do Apocalipse, onde a esposa se prepara para o banquete das núpcias do Cordeiro. A realidade celebrada na liturgia não é estática ou restrita ao contexto terreno. Ela aponta para a consumação do plano divino, quando Cristo e a igreja viverão em plena comunhão e glória.
Assim, ao mesmo tempo que a igreja é convidada a celebrar o esposo dos sacramentos, ela guarda a esperança desse encontro definitivo. A Eucaristia merece especial destaque nessa teologia nupcial. Vejam, Cristo, que entregou-se a si próprio pela redenção do mundo. Em cada Eucaristia, a igreja reafirma o seu sim ao esposo. Ela acolhe essa entrega de Cristo, acolhe esse dom total que ele fez de si mesmo. Santo Agostinho ressalta que a igreja oferece a si mesma em Cristo, porque ela é inseparável da sua cabeça. Assim, toda celebração configura os fiéis ao Cristo presente e operante e reforça esse laço. Cada batizado tem uma relação nupcial com seu Senhor. A liturgia não se limita a expressar essa relação entre Cristo e a igreja, mas a realiza efetivamente. Nos sacramentos, a comunidade não celebra algo externo, distante, mas vivencia a presença real de Cristo. E recebe, por obra do Espírito, o alimento necessário para ser continuamente renovada em sua identidade de corpo místico. A dimensão missionária dessa união é fundamental. A Lumen Gentium descreve a igreja como enviada ao mundo para proclamar o Evangelho e ser sinal do amor de Cristo. O documento de Aparecida, 213, reforça que a vocação batismal implica a responsabilidade de anunciar a boa nova em todas as realidades humanas, tornando a comunhão esponsal uma fonte de renovado ardor missionário. Seguindo o exemplo do esposo que se entregou pela vida do mundo, a igreja esposa se sente impelida a ir às periferias existenciais, levando a consolação e a esperança que brotam do coração de Cristo. Em suma, a relação entre Cristo e a igreja é profundamente comunitária e simbólica. Os sinais sacramentais não apenas representam essa união, mas as tornam efetiva, permitindo aos fiéis participar de modo concreto do mistério pascal. Nessa lógica, o contexto litúrgico não é uma formalidade, é uma escola de mistérios, onde cada cristão aprende a reconhecer Cristo como esposo que se doa e a igreja como esposa que acolhe e retribui esse amor. Agora, essa vivência litúrgica deve se apresentar como uma dimensão fundamental da formação cristã. Romano Guardini diz que não é algo que deve ser algo constitutivo, essencial à existência do fiel. A liturgia introduz o cristão na realidade do mistério e conduz-o para além de uma compreensão meramente intelectual. Guardini ressalta que o ato litúrgico proporciona um verdadeiro encontro com Deus e a comunidade reunida. Essa via, no entanto, demanda uma abordagem pedagógica enraizada no amor e na sabedoria eclesial. A liturgia não pode ser compreendida apenas à luz de um raciocínio. A liturgia deve ser experimentada em uma riqueza espiritual. A liturgia, vivida dessa maneira, cura o individualismo. Olha o que o Papa Francisco diz na Desiderio Desiderabili. A celebração litúrgica nos liberta da prisão da autorreferencialidade. Nos conduz como assembleia para dentro do mistério. Aqui percebemos que a liturgia, ao mesmo tempo que toca o coração do fiel, faz o fiel se descobrir parte de um organismo maior, o corpo de Cristo. Assim, quando a igreja se reúne em assembleia, cada membro experimenta a graça de ser acolhido, perdoado, amado, e também se sente chamado a corresponder ao dom de Deus na fraternidade. Ainda, o Papa na Evangelii Gaudium reforça a ideia de que a liturgia não é apenas um momento de encontro pessoal com Deus, mas celebração comunitária que expressa e consolida a vida fraterna.
A restauração do catecumenato, proposta pelo Vaticano II através da Sacrosanctum Concilium, representa um passo concreto nesse sentido de retomar a pedagogia mistagógica como o eixo do processo de iniciação cristã. Formação catequética, formação litúrgica devem caminhar juntas, oferecendo aos iniciandos uma imersão no mistério que se celebra. A perspectiva aqui é que cada novo membro da igreja não aprenda apenas verdades doutrinais, mas seja conduzido a uma experiência viva do mistério pascal. A iniciação deixa de ser mera transmissão de conteúdo para ser uma escola de fé. É assim que a liturgia se transforma em caminho de santificação dos fiéis, que implica uma progressiva conformação com o mistério celebrado. Quando o fiel percebe que a água batismal, o óleo do crisma, o pão, o vinho, os gestos, não são apenas elementos materiais, mas portas que conduzem ao mistério, ocorre o verdadeiro despertar espiritual. É nesse horizonte que entra em cena a dimensão sacramental da liturgia enquanto fonte primária da formação cristã. Por isso, a mistagogia tem por objetivo guiar os cristãos a partir desse encontro, ajudando a acolher o significado profundo dos sinais e integrá-los em sua vivência diária. O pontífice ainda ensina: essa dinâmica não termina na porta da igreja, mas se prolonga em todas as circunstâncias do cotidiano. Pois quem se alimenta do corpo de Cristo recebe a força para servir, amar e evangelizar. Assim, a liturgia, longe de ser um momento passivo, revela-se como fonte de vigor e mistério pastoral. O percurso realizado ao longo desta conferência revelou a densidade teológica e pastoral do conceito de mistagogia, ao mesmo tempo que lançou luz sobre sua relevância para a renovação da vida cristã em nossa época. Se, por um lado, contemplamos a redescoberta histórico-teológica desse termo, impulsionada pelo movimento litúrgico, consagrada nas reflexões de Odocásio, por outro lado, percebemos que sua essência não se limita a um período histórico que ficou no passado, ou a um grupo específico de teólogos. A mistagogia desabrocha como uma ponte viva que une o coração do ser humano, sedento de sentido, ao mistério de Cristo, sempre atual e presente na igreja. Constatamos que a liturgia não pode ser vista como um ato estéril ou acessório, mas como o próprio lugar onde o hoje da ação salvífica de Cristo irrompe na vida dos fiéis, transformando cada celebração num encontro íntimo entre esposa e esposa. Nesse encontro, o divino e o humano se fundem de tal forma que o fiel é chamado a sair de sua autorreferencialidade e emergir na comunhão dos irmãos. A força pedagógica e relacional da mistagogia não consiste em impor verdades abstratas, mas em alargar o horizonte de fé, para que cada cristão em contato real com o mistério se torne testemunha de que Deus não é uma ideia distante, mas alguém que habita no meio do seu povo. Quando a experiência litúrgica se aprofunda numa catequese viva e integral, as barreiras entre celebração e cotidiano se dissipam. A missão floresce de forma natural. Assim, a liturgia não se torna apenas o ápice da vida eclesial, mas também sua fonte inesgotável, de onde os fiéis recebem a seiva espiritual para se doarem ao mundo em serviço e compaixão. Em tempos de secularismo, individualismo e crise de sentido, a mistagogia apresenta-se como resposta vigorosa e cheia de esperança. Não há obstáculo tão grande que a luz pascal não possa iluminar, nem sede humana que a graça não possa saciar. Ao celebrarmos e aprofundarmos em cada detalhe da vida eclesial os laços entre Cristo e a Igreja, descobrimos a beleza de uma relação nupcial que se renova sem cessar e que nos impulsiona ao amor sem fronteiras.
Como outrora, a língua mistérica não é um discurso incompreensível, mas a linguagem da fé que canta a glória de Deus nas realidades simples e concretas do dia a dia. Que essa reflexão sirva de convite para todos. Redescobrir a centralidade de Cristo na liturgia, abraçar a igreja como mãe e esposa e deixar-se conduzir pelo Espírito ao âmago do mistério. Se essa proposta for acolhida, a mistagogia deixará de ser um termo teológico distante para se tornar a experiência cotidiana de viver no amor que nos precede e nos acompanha, fazendo de cada um de nós agentes de renovação da história. E que do encontro entre a palavra eterna e o coração inquieto dos homens e mulheres de hoje surjam sempre novas páginas de vida, alegria e serviço. Ou seja, a esperança que não decepciona seja expressa pela força transformadora do ressuscitado, que derrama em nossos corações o amor que já nos foi dado. Obrigado.